Bem-vindo ao propósito de Provérbios a Gosto. Nesta série que estamos gravando justamente no mês de agosto, vamos destacar que o gosto de Deus é melhor do que os nossos gostos. Nós estamos cheios de pecados. A Bíblia revela que o ser humano nasce no pecado. O que é nascer no pecado? É ter vontade de fazer as coisas que são erradas. E por que elas são erradas? Porque elas nos levam para caminhos maus, caminhos de destruição, caminhos de ruína, caminhos de desgraça que nos afastam de Deus. O ser humano, ele não perdoa quando é xingado e a tendência é querer responder com uma violência. E nós sabemos que na prática o perdão encobre a transgressão, mas a violência só gera mais violência. Você já leu o livro Incidente em Antares? Esse livro foi escrito pelo Érico Veríssimo. E quando você lê essa história, é uma história que se passa no Rio Grande do Sul. A história fala a respeito do conflito entre duas famílias. E uma das famílias, uma das pessoas que faz parte de uma das famílias, agride uma pessoa da outra família. E aí, aquela família que foi agredida responde agredindo outro parente daquela primeira família. E a história vai mostrando violência atrás de violência. Um bate, mata, agride, violenta alguém de outra família, e aí a família que foi agredida, violentada, que perdeu uma pessoa, responde com outra violência e aquilo nunca acaba. Então, nós vemos que os seres humanos, eles sempre pensam em uma solução, em uma resposta que atende aos seus desejos, ao seu gosto e que são errados. Muitas vezes, um homem olha para uma mulher casada e ele quer possuir aquela mulher, porque ele acha ela bonita, porque ela é atraente, porque na visão dele ela é sensual e ele quer porque quer, e ele desonra que o próximo, que é o marido daquela mulher, e ele diz: não importa. Tem um lema que algumas mulheres dizem: ele é casado, mas se ele ouvir o meu pedido para sair com ele, então não tem problema. Então nós vemos que os seres humanos, como seres humanos, são egoístas e muitas vezes desrespeitam o próximo. Todas essas coisas acontecem no dia a dia. Políticos e pessoas até que trabalham na tesouraria de igrejas, recolhendo dízimos e ofertas, podem pensar: é um volume muito grande de dinheiro. Se eu pegar um pouquinho aqui, não tem problema. Mas o problema que nós vemos é que, quando a pessoa se entrega para pegar o dinheiro, ela começa a ficar tão escrava da ganância de querer ganhar mais, que aquilo que era uma pequena corrupção vai aumentando, vai crescendo e a pessoa vai desviando mais e mais e mais, como nós vemos na política, em que a pessoa começa roubando um pouco, depois ela não se contenta e chega uma hora em que a pessoa está tão escrava de roubar o povo que ela não consegue parar de aumentar os impostos e querer roubar tudo do povo. Então, essa é a natureza humana. E é por isso que, quando nós lemos a palavra de Deus nos mostra, nos revela qual é
o gosto de Deus. O gosto de Deus é o perdão. O gosto de Deus é o respeito ao matrimônio. O gosto de Deus é o respeito ao que é do próximo. Então ele fala, não cobice o que é do próximo. O gosto de Deus é que se o próximo respeita o que você tem, você vai ter uma vida tranquila, assim como se você respeita o que os outros têm, você também vai ter uma vida tranquila. Então, o gosto de Deus é sempre melhor. E é por isso que nós estamos seguindo na leitura de Provérbios a gosto, onde nós podemos entender qual é o gosto de Deus a respeito da vida. O livro de Provérbios traz ensinamentos que, se aplicados no seu dia a dia, trazem sabedoria e revelação de Deus para uma vida próspera e feliz. E Provérbios, capítulo 7, ele fala: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Versículo 2: Guarda os meus mandamentos e vive. Em outras palavras, se você guardar os meus mandamentos, você vai ter vida, você vai viver. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ele fala: guarde a minha lei como a menina dos meus olhos, ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Imagine, atar significa prender, colocar uma marca até nos seus dedos a respeito da lei de Deus. Escrever na tábua do coração significa ter muito firme no coração esse conhecimento. Versículo 4: Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Ele está dizendo, guarde a sabedoria como a sua irmã. Diga para a prudência que ela é a sua parente. Abrace a sabedoria e a prudência. Versículo 5: para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Para te guardarem da mulher alheia. Mulher alheia é a mulher que é do próximo. Da estranha que lisonjeia com as suas palavras. A estranha é aquela mulher que você nunca viu na vida e que de repente aparece no seu caminho. Você vai em um centro comercial para comprar uma roupa, um calçado. Você sai com o seu carro para de repente comprar um sorvete para a sua casa, ou vai no supermercado, ou vai em algum lugar e de repente para dar um passeio e de repente aparece aquela mulher estranha que elogia você com palavras e que fala que tem interesse em você e começa a ter conversas nesse sentido. O texto fala que se você guardar as palavras da sabedoria, esconder dentro dos mandamentos, guardar e viver, e guardar como a menina dos seus olhos, atar nos dedos, escrever na tábua do coração, e disser para a sabedoria, você é minha irmã, e para a prudência, você é minha parente, você vai receber a proteção de cair nessa armadilha. Você vai ter entendimento que nunca se deve ter relacionamento com a mulher que é do próximo. E também vai ter sabedoria para entender que uma pessoa estranha que você não conhece, só porque elogia você, só porque atrai e chama a sua atenção, não deve ser uma pessoa com quem você sai e fica logo num primeiro momento, como tem acontecido na sociedade atual. Pessoas ficam simplesmente achei bonita, achei bonito. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, pessoas muito jovens já começam a se beijar e muitas vezes contraem doenças venéreas, contraem doenças porque não tomam atenção com relação ao mandamento de Deus. O mandamento é: não fiquem com uma pessoa por uma questão física e corporal. O relacionamento
entre um homem e uma mulher. Deve ser um relacionamento com um compromisso e com uma aliança de construir algo em comum, que leva a um comprometimento e que vai trazer ajuda, apoio mútuo entre um e outro. Veja o que está escrito aqui em Eclesiastes. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9, nós lemos assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, esses versículos 9, 10, 11 e 12 mostram a importância de ter um relacionamento, de ter uma pessoa do lado, que é bom que o homem tenha a sua mulher e que a mulher tenha o seu marido, mas no sentido de que cada homem e cada mulher deve ter uma pessoa para viver junto como alguém com quem tem aliança, um relacionamento, um pacto com Deus em que os dois se apoiam e os dois se ajudam. Quando você apenas fica com alguém, acontecem muitas desonras e decepções. Um homem pode dizer para a mulher: você ficou comigo, então o seu valor é nenhum. Por causa disso, está ficando cada vez mais difícil de muitas mulheres encontrarem um marido. Se você procurar na internet, você vai encontrar muitas mulheres falando que estão com dificuldade de encontrar um marido porque os homens estão fugindo delas. E por que os homens estão fugindo delas? Porque, ouvindo os homens, eles dizem: conheci uma mulher e descobri que ela ficou com tantas pessoas que ela começou a exigir que eu tivesse as características de um e de outro e de outro e de outro, mas eu sou uma outra pessoa que não tenho nada a ver com as pessoas com quem ela se relacionou antes. E outros dizem: me envolvi com uma mulher e ela tinha tantos traumas dos relacionamentos anteriores que eu descobri que se eu levasse avante o relacionamento, eu ia ficar só tratando dos problemas que ela teve, das frustrações dos relacionamentos anteriores. Então, veja que o texto de Eclesiastes 4, 9 a 12 que nós lemos, fala que é bom você ter alguém, mas é bom ter alguém para somar no trabalho, versículo 9, versículo 10, para levantar o outro quando o outro está triste e nas horas difíceis, versículo 11, se os dois dormirem juntos vão se aquecer, e versículo 12, se surgir alguma adversidade, quando fala aqui algum inimigo contra os dois conseguem responder melhor. O inimigo pode ser uma crise financeira, uma doença, uma situação difícil, como também pode ser alguma pessoa que está se opondo, mas quando você tem um apoio, você consegue suportar melhor a situação. O texto fala que ter uma pessoa tem propósito, tem um significado. Não é ficar com alguém apenas por sedução. Não é ficar com alguém apenas pelo prazer, pelo próprio prazer, sem nenhum significado, sem nenhum sentido. Voltando para Provérbios, no capítulo 7, ele fala: filho meu, mais uma vez, vamos ler de volta. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. 2. Guarda os meus mandamentos e vive.
e a minha lei como a menina dos teus olhos. 3. Ata aos teus dedos, escreve na tábua do teu coração. 4. Dize para a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Versículo 6. Por que ele está falando sobre isso aqui? Versículo 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu. 7. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. 8. Que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Versículo 9. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. 10. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Então veja que ele está falando aqui, ó, o que eu vi. Eu vi um jovem passando ali. Versículo 11. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. 12. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. 13. Aproximou-se dele e o beijou e esforçou o seu rosto e disse-lhe. Aqui o versículo 11, 12 e 13 nos mostram as características dessa mulher. Ela era uma mulher alvoroçadora, era uma mulher que não parava em casa. Então, nós podemos entender desse texto que Salomão, que é o autor desse capítulo, viu pela janela da casa dele que essa mulher sempre passeava pelas ruas e ela vivia caçando jovens para ter relacionamentos quando o marido dela não estava em casa. Porque ele fala que ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. E ele fala aqui que ele viu isso na janela da casa dele, das grades da casa dele, ele viu que um jovem estava passando por ali. E viu essa mulher que provavelmente era a vizinha dele. Ela já fazia isso sempre. Ela se aproximou desse jovem e o beijou, esforçou seu rosto e disse-lhe, versículo 14, sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Em outras palavras, eu sou da igreja, fiz os votos com Deus, pedi perdão e confessei todos os meus pecados, agora estou pronta para poder sair com você. Versículo 15, por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Veja, a mulher estava buscando diligentemente, ela estava caçando, procurando a dedo quem ela iria derrubar. Versículo 16. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. 17. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Em outras palavras, ela veio com uma proposta. A cama está pronta, com um bom lençol e com muitos perfumes. E o convite vem no versículo 18. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Veja, ela fala, é algo provisório, é algo do prazer pelo próprio prazer. É só até de manhã, a proposta é fácil, você vai sentir prazer com essa experiência e você não precisa ficar comigo, não temos nada, alegremo-nos com amores. Versículo 19, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe, 21 saquitel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. A pergunta é, e se ele volta antes? Muitas pessoas perderam a vida porque caíram numa proposta dessa e o marido voltou antes. Versículo 21. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. Ou seja, com os elogios dos seus lábios. Com os elogios da sua boca, ela o convenceu. Versículo 22. E ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões. 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Ele está dizendo, ele vai cair no relacionamento com essa mulher, depois que ele passar por essa experiência,
ele vai achar isso agradável para o corpo físico dele, e depois que ele sair dali, ele vai guardar essa experiência e vai pensar em praticar de volta o adultério. Ele vai gravar no coração dele que isso não tem problema nenhum. Ele vai lembrar: eu já fiz isso uma vez e não deu nada, não aconteceu nada. Então ele vai ficar acorrentado e vai aprender a praticar o erro e a praticar o pecado e a ter dificuldades em estabelecer um relacionamento com uma só mulher e formar a sua família. Porque muitas pessoas são assim. Completam 30, 40, 50 anos, não casam, não têm filhos, que é o plano de Deus, que a pessoa tenha alguém de confiança na hora da angústia, do sofrimento, da dor e também das alegrias, mas a pessoa vive solitária e não preenche o vazio nunca, porque ela fica com sede de mais uma experiência e mais uma experiência. Ela fica presa nessa armadilha. Por isso que ele fala aqui no versículo 23, até que a flecha lhe atravesse o fígado. A flecha atravessa o fígado quer dizer, a pessoa ficou flechada, ficou com aquela marca, com aquela experiência que vai dificultar assumir um compromisso e de viver um relacionamento firme. Como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. A pessoa caiu num laço e ficou presa naquele laço. 24. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. 25. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. Veredas é caminhos. Em outras palavras, não vá pelo caminho, né, para os seus caminhos o teu coração. Não entregue o teu coração para os caminhos dessa mulher, dessa pessoa que faz esses convites. Não andes perdido nas suas veredas, não andes perdido nas propostas que essa mulher apresenta para você. Porque, 26, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Veja que Salomão fala, muita gente morreu assim. Muita gente morre assim. Versículo 27. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. A morte aqui é a morte espiritual. É a morte da ética. É a morte da sua própria vida, da sua capacidade de firmar um compromisso e tomar a decisão de ter um relacionamento que traz harmonia, alegria, que forma uma família. Quantas pessoas estão na internet? Você vê isso hoje. Homens e mulheres frustrados. Homens falando, eu fiquei com uma, eu fiquei com outra, eu fiquei com outra e descobri que ninguém presta. Por que ele descobriu que ninguém presta? Todo mundo com quem nós nos relacionamos vai ter defeitos. Seres humanos são imperfeitos. Mas quando você abre a janela de que você não precisa, de que você pode, se não dar certo, termino, então você não consegue firmar uma relação com fidelidade, confiança em que um assume o compromisso de ser melhor para o outro e o outro assume o compromisso de ser melhor para o um, em que as pessoas estão ali, uma ajudando a outra. As pessoas, elas passam a se enxergar como descartáveis. Não deu certo, eu descarto. Não deu certo, eu aperto um botão e eu tiro da minha vida. Então eu vou para outro relacionamento até que a pessoa descobre que no outro relacionamento também tem problemas. Se um fazia algo que desagradava, o outro faz outra coisa. E se for com o outro, vai ter outra coisa. E chega uma hora em que as pessoas ficam se comparando, homens e mulheres. Porque você não é igual à minha ex. Porque você não é igual a Adriana, você não é igual a Melissa, você não é igual a Juliana, e você não é igual a essa e aquela. E as mulheres, mesma coisa. Você não é igual o fulano, não é igual o cicrano.
O mandamento é: procure uma pessoa que tenha compromisso com Deus. Procure uma pessoa que tenha aquilo que você mais preza. Quando você começar a buscar sentir que precisa de alguém, procure alguém conversando com a pessoa. Não pela atração física, nem comece ficando com a pessoa. Porque o beijo é bom, o sexo é bom, o abraço, o aperto é bom, mas o relacionamento não é feito só disso. O relacionamento é feito de cumplicidade, amizade, disposição, de sacrifício um pelo outro. E como nós lemos ali em Eclesiastes, no capítulo 4, do versículo 9 ao 12, o relacionamento fala sobre aliança, onde os dois se ajudam a resolver os desafios e os problemas um do outro, para que possam ser um só e para que possam construir uma vida de amizade, cumplicidade, harmonia e fidelidade. Fuja daquilo que é fácil, porque o que é fácil é provisório e ainda deixa muitas marcas, que tem muitos depoimentos de muitas pessoas que caíram nesse caminho e que estão completamente decepcionadas e arruinadas porque caíram nesse laço, nessa flecha, nessa armadilha. E é uma armadilha porque o momento pode ser muito bom, mas o resultado, depois de um momento, é uma vida inteira carregada de dores e de lembranças de coisas mal resolvidas, que levam anos para que a pessoa se cure e consiga retomar o caminho certo. E muitas pessoas nem conseguem voltar ao caminho certo. Por isso que o último versículo fala que são caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Que você escolha o caminho certo. E se você ficou até aqui, eu quero fazer um convite de você receber Jesus como teu Senhor e Salvador. O que significa isso? Todos nós temos pecados. Esse capítulo 7 nos fala a respeito do pecado da lascívia, da malícia, da prostituição, do adultério, da fornicação. Fornicação é quando duas pessoas solteiras, livres e desimpedidas, mantêm intimidade. A pessoa fala: mas eu sou solteiro, eu sou solteira, eu sou livre, não tenho nem relacionamento com ninguém, então eu posso sair e ficar com alguém. Pela Bíblia, a intimidade é para o casamento, justamente para que o ponto mais importante de intimidade seja conhecido só por aquela pessoa com quem você vai dividir tudo, os sofrimentos, as coisas boas e as coisas ruins. Quando você entrega a intimidade para qualquer pessoa, então já não existe mais aquele comprometimento. E a proposta da palavra de Deus é essa, que a intimidade ela vem para gerar unidade, união. E muitas pessoas estão se unindo a muitas pessoas. E Deus, Ele quer perdoar cada um de nós de todos os nossos pecados. Isso é apenas um pecado. Tem a mentira, tem o engano, tem a corrupção, tem a trapaça, tem muitas e muitas coisas. A violência, né, a agressão, os xingamentos, tudo isso, nós estamos carregados de pecados. A ira, a ingratidão, o descontentamento, a reclamação, tudo isso são pecados. E Deus, vendo que a humanidade estava presa nos pecados, enviou Jesus para morrer na cruz e derramar o sangue dele para nos perdoar os pecados e nos aproximar de Deus novamente.
Quando você recebe Jesus, você recebe o perdão dos pecados. E quando você é perdoado dos pecados, você se torna filho de Deus, se torna irmão mais novo de Jesus, e Jesus prometeu: quem me recebe, eu darei o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que começa a morar em você para que você consiga seguir no caminho certo e consiga vencer os pecados. E quando você vence os pecados, no final da vida, você vai estar com Ele para sempre. E aqui, nessa vida, você vai encontrar os caminhos da vida e vai escapar de viver uma vida como escravo dos pecados e alcançando uma vida abundante, uma vida plena, uma vida em que você recebe o favor de Deus. O favor de Deus envolve a vida longa, as riquezas e a honra. E o favor de Deus, você pode ler sobre isso em Provérbios capítulo 3. Se você não viu nunca leu o texto de Provérbios 3, eu vou deixar no final desse vídeo uma uma das alternativas para você clicar em Provérbios 3 e aí você pode meditar em Provérbios 3. Então, se você quer aceitar a Jesus para receber essas bênçãos, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e meu único Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir nessa vida até a eternidade. Amém. Com essa oração, você confessou que Jesus é o teu Senhor. Então agora você vai ler a palavra para saber a vontade de Deus e cumprir ela. Para você cumprir, você pediu para Ele dar o Espírito Santo para você. E o Espírito Santo vai ajudar você a cumprir. Você também disse: o Senhor é que eu te aceito como meu único Senhor e meu único Salvador. Quer dizer que Jesus agora te salva. O sangue dele limpa você dos pecados. Você pediu para escrever o teu nome no céu, no livro da vida. Então agora você está no livro da vida, que lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, fala, no capítulo 3, no versículo 5, que os que estão com o nome escrito no livro da vida recebem o reino de Deus, a salvação. Você está salvo. E agora você está salvo para fazer a coisa correta, para fazer a coisa certa. E a coisa certa é guardar os mandamentos de Deus na sua vida, no seu coração, como nós lemos aqui, no versículo 1, 2, 3 e 4, dizer para a sabedoria: tu és a minha irmã, e para a prudência: tu és a minha parenta. Como está aqui na tela, nesses 4 versículos aqui, que estão aqui no começo de Provérbios capítulo 7. Agora você deve procurar uma igreja, se batizar nas águas, para que você seja limpo dos pecados. Em João, capítulo 3, versículo 5, Jesus explicou: para herdar o reino de Deus, você precisa nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água é o batismo nas águas. Você deixa os pecados lá nas águas. Quando você levanta lavado para seguir a Deus. Nascer do Espírito, você nasce quando você aceita Jesus. Você nasceu do Espírito, você falou que quer ter o Espírito Santo com você. Então agora falta batizar nas águas. Você já nasceu do Espírito. E Jesus disse: para herdar o reino de Deus é preciso nascer da água e nascer do Espírito. Então procure uma igreja e se batize nas águas. Depois que você está batizado nas águas, você deve participar da ceia. A ceia é uma comunhão na igreja em que as pessoas partem um pão e celebram com cálice com suco de uva. O pão que é partido entre todos representa o corpo de Jesus, que foi partido por todos nós. E o cálice com suco de uva representa o sangue de Jesus que escorreu e limpa o pecado de todos nós. Quando você come o pão, você come o corpo, a carne de Cristo. Isso significa que você recebe força para segui-lo. E quando você bebe o sangue,
você é limpo dos seus pecados. Então, se você cometeu pecados, você é perdoado e purificado. Por isso, você precisa participar toda vez que tem ceia para em comunhão com a igreja, para que você esteja forte espiritualmente e purificado dos seus pecados que você cometeu ali naquele período, naquele mês ou naquela quinzena. Existem igrejas que dão a ceia mensalmente e outras que dão de 15 em 15 dias. Você vai receber a ceia e você vai ser purificado dos pecados daquele período. Por isso você precisa sempre renovar esse pacto e essa aliança com Deus. Quanto mais você participa, mais você relembra o que precisa ser melhorado e mais você fica forte com Deus. Se você já aceitou a Jesus, mas ainda não se batizou, se batize. Se você já é batizado, mas não dá importância para a ceia, dê importância para isso. Leia João, capítulo 6, versículos 54 ao 57. Lá fala a respeito da importância da ceia. Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Jesus estava dizendo: verdadeiramente, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo nos dão força e nos limpam do pecado. Aí, quem participa da ceia será, assim como eu e o Pai somos um conosco. Por isso que a ceia traz união, ligação com Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela meditação em Provérbios 7. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos livre de todo laço de fornicação, adultério, prostituição, promiscuidade e todo tipo de pecado de sensualidade. Que o Senhor dê sabedoria e livramento para os casamentos e que o Senhor restaure as alianças quebradas e remova o laço armado pelo inimigo contra os casamentos dos teus filhos e contra os que são solteiros, que os que são solteiros sejam sábios para colocar em uma lista quais as qualidades que valorizam e quais os defeitos que toleram, para que ao entrarem no relacionamento possam suportar uns aos outros e reconstruir a sua identidade em prol do outro, fazendo com que assim o relacionamento seja único, com aliança com o Senhor, e possam formar famílias que cresçam e prosperem com firmeza para a glória do Senhor. Que o Senhor cure aqueles que caíram na cilada de vários relacionamentos. Ajude essa pessoa, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adolescente, a se curar e a ficar bem, para que possa estar pronto, para que possa estar pronta para entrar em um relacionamento com firmeza para a glória do teu nome. Derrama essa graça àqueles que estão presos na pornografia, na masturbação, nesses tipos de pecados, que o Senhor liberte. Ajuda essa pessoa para que encontre alguém e tenha um relacionamento real de alegria, harmonia, fidelidade, aliança, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que isso sirva como testemunho do teu poder e da tua bondade sobre todos. Amém.